louvar a Deus por mais uma oportunidade de lhe prestar um culto, de sentir a sua presença aqui neste santo lugar. Quero agradecer ao pastor Cleiton Collins por esta oportunidade, muito amiga, muito abençoada, não esquecendo da responsabilidade de falar de Cristo para esta multidão, para este povo, para esta igreja, para aquilo e para aqueles ao qual para Jesus é o mais precioso, a igreja, o corpo de Cristo. Agradeço ao pastor Cleiton Collins por esta oportunidade. Obrigado, pastor. Quero convidar vocês, por favor, para ganhar tempo, abre sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 27. Glória a Deus. Onde já estamos sentindo fortemente a presença do Senhor desde o início desse trabalho. A glória de Deus está neste lugar. Eu garanto a você, sem sensacionalismo, se você permanecer, que já está ligado no céu, Jesus vai continuar fazendo coisas grandes aqui nessa noite. Enfermos serão curados, portas fechadas vão de se abrir, e vidas, principalmente vidas, vão ter sede e coragem de entregar-se aos pés de Cristo nessa noite. O capítulo número 27, o capítulo é muito grande, então nós vamos ler apenas poucos versículos, por favor. Vamos ler o versículo 11 do capítulo 27, que diz: mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. Versículo 13: e soprando o vento sul brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam, e fazendo-se de vela, foram de muito perto, costeando Creta. Mas não muito depois, deu nela um pé de vento, chamado Euroquilão. E sendo o navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nós deixamos ir à toa. Versículo 20: e não aparecendo havia já há muitos dias nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos, havendo já muito que se não comia. Então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora na verdade razoável, ó varões, ter me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perdição. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Amém. Amém. Obrigado pela água, pelo lenço, pelo socorro. Um dos meus maiores defeitos é sempre esquecer lenço. É quase que incurável. Mas Jesus cura, né? É quase incurável. Graças a Deus que estamos diante de uma igreja sedenta da palavra. Isso é uma riqueza incomensurável e ao mesmo tempo é um campo minado, porque se houver naquele que fala um pouquinho só de falta de cuidado, pode sair algo que não era para sair e alguém alimentar-se daquilo devido à fertilidade. Mas confio em Cristo, na oração da igreja, que o Espírito Santo há de continuar me guiando ao abrir da boca. Se fosse um discurso comum, eu mesmo já teria preparado em casa. Mas como é algo sobrenatural, como aqui, embora haja tudo físico,
Nesse momento de culto entramos em regiões, estado metafísico, e onde o Espírito reina, dependemos totalmente de Cristo mais uma vez. Eu estava ouvindo louvores e entrei em outra dimensão. Entrei em outra dimensão. E pregador também chora. O pregador chora antes de pregar, porque senão, se for pregar na hora que chorar na hora que estiver pregando, não dá tempo de pregar. Já no final do livro de Atos, que foi escrito por Lucas, e é interessante lembrar que até a metade do livro, Lucas sempre fala na terceira pessoa do singular, como quem estivesse narrando a história de alguém que ele pesquisou e então passou. Mas do meio do livro para o final, ele sai da terceira pessoa do singular e começa a usar a terceira pessoa do plural, e começa a falar, em vez de falar eles ou ele, ao invés de falar ele começa a falar nós. Porque do meio do livro para frente, Lucas não só está escrevendo a história dos Atos dos Apóstolos, mas ele começa a viver, acompanhar Paulo por viagem, e alguns escritores até acreditam que Lucas tornou-se um médico particular de Paulo. Por isso que nessa viagem do capítulo 27, da qual eu vou pregar nessa noite, Lucas é um dos acompanhantes de Paulo. Roma autoriza Lucas mais uma vez a acompanhar Paulo, juntamente também com Aristarco, um homem que acompanhou Paulo demais em momentos difíceis. Como médico particular de Paulo, Lucas agora começa a se incluir nos detalhes da história. E no capítulo 27, Paulo já havia apelado para que falasse com César. Ele queria ir até César. O desejo de Paulo era chegar lá, era ir na presença de César. Já passou por tantas autoridades e contava a mesma história, mas uma história que nunca se envelhecia, nem cansava de dizer, porque era o seu encontro com Cristo no caminho de Damasco, e naquele encontro uma ordem direta do céu para que ele fosse pregador, não só dos que estiveram perto, mas até os gentios. Ele era a voz de Deus naquele momento. Paulo tinha essa certeza, e quando Deus ele quer falar com os homens, quando Deus demonstra o seu amor pelo pecador, ele escolhe alguém, ele escolhe uma pessoa ou pessoas para alcançar aqueles pecadores. E Paulo foi o homem escolhido por Deus. No capítulo 27, meus irmãos, a Bíblia nos conta um momento que Paulo é entregue a um homem, uma autoridade da corte augusta chamado Júlio, um chefe de centurião. Uma corte, para você entender, uma corte romana tinha 10 centuriões, tinha 10 grupos de 100. Uma corte romana tinha 10 grupos de 100 e 10 centuriões tomando conta de cada um desses grupos. O exército romano era um exército muito grande, e aqui por isso se dividia em cortes. Na corte augusta existiam 1000 soldados, divididos cada um em 100, e cada 100 tinha um chefe chamado centurião. O centurião que criou Paulo era um homem chamado Júlio. Ele gostava, ele sentia que Paulo era um homem diferente, que Paulo tinha um brilho diferente, que tinha a presença do Espírito Santo. Foi-lhe dado ordem direta que levasse Paulo em viagem até a presença de César. E no início da viagem, pulando alguns detalhes para aproveitar realmente o que Deus colocou no meu coração, a Bíblia mostra que eles pegaram um navio em um determinado lugar, mas andaram um pouco, desceram em outro lugar e pegaram um segundo navio, que eles soube que aquele iria para a Itália. Juntamente com aqueles homens, 276 almas entraram naquele navio, estavam prontos para viajar, mas a Bíblia mostra que no início da viagem o tempo mudou, o tempo estava meio esquisito, o vento meio contrário, as águas estavam meio agitadas, e Paulo, em uma visão, em uma direção direta do Espírito Santo, avisou aquele homem que liderava aquela viagem, que aquela viagem não seria segura, que era melhor esperar um tempo, não ir agora, esperar passar um pouco de tempo. Aquele navio carregado também de trigo, que ele aproveitou para viajar, estava lotado e pesado de trigo, mas um navio muito grande. O navio era tão grande que tinha 4 âncoras só na popa, ele tinha mais 4 âncoras na proa para suportar, na frente 4 âncoras, atrás 4 âncoras, porque quem navega sabe muito bem que até para jogar a âncora no chão, até para parar no momento certo, até a maneira, já que a âncora é a esperança, é a fé, é a esperança da alma, até para dar freio, você tem que saber qual é a âncora que vai soltar. Se a água estiver soprando de um lado e você soltar a âncora errada, o
aqui no texto. O centurião acreditou mais no piloto e no mestre, acreditou mais no piloto do navio e no dono do navio. Ele acreditou mais naqueles dois homens do que daquilo que Paulo dizia. Ele disse: não, acho que a viagem vai ser muito boa. E continuaram a viajar, continuaram a andar. Mas a Bíblia mostra que o tempo foi mudando, e em algum momento o tempo abrandou. E ele disse: está vendo? Tudo agora ficou melhor, tudo agora está mais tranquilo. E pararam em um porto chamado Porto Calmo, um porto tranquilo. Eles disseram: aqui está bem. E quando retornaram à viagem, o tempo mudou e eles deram de encontro a uma das coisas mais terríveis da época da Bíblia. Vocês sabem que o povo tem o costume, e é um costume bom para poder identificar, de colocar nome em redemoinho, nome em furacão, é o El Ninho. As pessoas batizam porque conhecem que em determinada época aquele vento sopra por ali, aquele redemoinho aparece por ali. Tem tempo de mar calmo, tem tempo de sopro forte, tem tempo de tempestade. Aquele que tem barco, aquele que tem âncora, tem que confiar em Jesus, porque o vento sopra, mas quem tem Jesus na sua vida sabe que vai dar certo. Olha, meus irmãos, existia, segundo a Bíblia Sagrada, um vento tão terrível, mas um vento tão forte, um vento que soprava do leste e do nordeste, se encontrava formando uma destruição total, chamado de Euroaquilão. Eu fui olhar a tradução da palavra grega de Euroaquilão e descobri que o termo significa vento leste nordestino. A tradução literal é nordestino. Eu disse: só podia ser um vento bravo, é negócio de vento cabra macho. Quem desce de cara com aquele vento já sabia que ia encontrar problema. Eu fiquei imaginando, deve ser um vento mais ou menos com a cara de lampião, com raiva. Era um vento nordestino que soprava ali. Meus irmãos, as pessoas se conheciam de náutica, os homens, isso é uma brincadeira, você entendeu o negócio, mas o nome do vento era vento nordestino. O Euroaquilão é um vento que sopra de tempo em tempo naqueles mares. O barco que estiver lá tem que se cuidar. Quando eles sentiram o vento soprando e o Euroaquilão apareceu, começaram a navegar pela costa marítima. Eles diziam: nós vamos navegando, olha, mas nós vamos devagarinho, nós vamos passando sempre pela costa, não vamos entrar no fundo do mar, porque lá dentro pode ser pior. Mas o vento Euroaquilão era um vento muito destruidor. E deixa eu parar aqui rapidinho para eu dizer uma coisa a você de forma aplicativa. Mais cedo ou mais tarde, o homem se encontra com o Euroaquilão. Ele não tem como fugir. A vida tem o seu Euroaquilão. Você vai correr para um lado, vai correr para o outro, e às vezes confia mais no timoneiro, vai no piloto, confia mais ali no dono do navio. E eu acho que é assim, porque o cálculo foi assim. Mas lembre-se, é melhor, antes de confiar no cálculo humano, conversar com Jesus. É melhor perguntar primeiro a Jesus. É melhor dar um passo na direção do Espírito Santo. É melhor perguntar a Jesus: eu vou, porque com Jesus pode até aparecer o Euroaquilão, mas ele levanta a mão e esse homem escolhe a voz dele, o vento obedece e o mar se aquieta. Diga para a pessoa do seu lado: não tenha medo do Euroaquilão. Diga a ela: Jesus está contigo. Aleluia. Pode ser que o Euroaquilão esteja soprando sobre o Brasil, mas a igreja tem Jesus no meio. A igreja tem a presença do Espírito Santo. Quem confia nisso, levanta a mão. Levanta a mão e dá um grito de glória para Jesus aí. Aleluia. Pode ser que o Euroaquilão esteja soprando dentro do teu lar, na rua que você mora, no bairro que está muito violento. Mas quem tem Jesus sabe que o Euroaquilão é bravo, é perigoso, é forte, mas Jesus é maior. Jesus está no controle da sua vida. Jesus está no controle da sua história. Você vem para esse mundo perturbado e perturbada, com o Euroaquilão soprando, gerando problema, mexendo nas tuas finanças, mexendo na tua família, mexendo no teu casamento. Mas eu profetizo nessa noite, eu ministro sobre a tua vida a mão de Cristo, dando um basta nesse vento aqui nesse lugar. A glória de Deus soprando em teu benefício.
É a hora de que a lágrima desce. É a hora que o coração teme. É a hora, meus irmãos, que as esperanças vão embora. O próprio Lucas vai dizer aqui na continuação da história, que eles passaram 14 dias e 14 noites. O Eroquilão puxou ele para dentro do mar e disse: vocês vão ficar aqui e tome pancada. 14 dias, 14 noites. Aí ele olhava e dizia assim: é dia ou é noite? Porque Lucas escreve e diz: nós não víamos nem estrela nem sol, era tudo escuro direto. É o Eroquilão. Não tem papai, não tem mamãe, não tem marido, não tem dinheiro. Porque quando Jesus quer permitir, tem dinheiro, mas a doença que vem o dinheiro não resolve. Você está sentindo a presença dele? Olha, pastor Cleiton Forte, se eu fosse alguém que não é batizado aí no Espírito Santo, eu começava a ficar ali caladinho. Glória a Deus, é hoje, é hoje. Eu quero falar em línguas estranhas, eu quero receber poder, porque Jesus está nesse lugar de uma maneira tremenda. Sinta a glória de Deus aí, sinta a presença do Espírito Santo nessa noite. Sinta. Eu aqui não tem mamãe, não desfazendo de ninguém, mas não tem pedagogia, psicologia, não tem nada, nem a beira dos matos cheio de gia, nada. Quando solta o Eroquilão assim, é um navio grande com 276 homens fortes. 100 dele é soldado romano. Outra multidão dele é preso, indo para Roma. Não só estava indo no Paulo, não estava indo no monte. Tem gente experiente no leme, mas o vento puxa para dentro do mar. Chegou um momento que o vento puxava tanto que o timoneiro disse assim: solta, deixa ele ir por onde quer. Porque tem coisa que quando ele está provando, se você lutar contra, você se quebra. É melhor se aquietar. Diga para o seu irmão, diga assim para o seu irmão: é melhor se aquietar, esperar e confiar. Diga. Eu vou repetir. Diga para o seu irmão assim: é melhor se aquietar, esperar e confiar. Porque ele manda no barco e nas águas. Ele manda. Tem momento na vida que, se você disser assim: bora segurar um leme e bora remar junto, a gente tudo, porque a gente tudo tem muita força. E essa água não vai vencer a gente se você não entender que é algo que você tem que passar. É pior. O leme se quebra, o leme se parte no meio e o barco vai para onde Jesus está permitindo. Mas você passa os 14 dias sem estrela e sem sol, mas no final vai dar certo, porque Jesus tem um mistério nesse processo. Jesus tem um mistério nessa história. Eu não sei se você está entendendo. E essa mensagem é principalmente para quem não é crente. Se você for de contra, é pior, meu filho. Vai remar, vai tentar, não vai dar certo. É o Eroquilão. O timoneiro disse: não reme mais não, solta tudo. Solta tudo. Porque daqui não tem o que fazer mais. Tu viste as estrelas? Não. Sabe, não existia bússola. Eles se guiavam, sabe por onde? Justamente pelo céu. Aí Jesus fechou. A posição das estrelas é que dizia: isso aqui é a ursa, isso aqui. Aí ele dizia: é por aqui. Aí Jesus disse: nem estrela. Toca nessa pessoa do teu lado e diz assim: não brinca com Jesus não, pai. Por causa da tua alma, Jesus é capaz de tanta coisa, porque ele passou por muita coisa. Por causa de você, ele é capaz de tanta coisa. Aí você deve que me arraia. Ele é capaz, por causa da sua vida, ele é capaz.
2 exames. É assim ou não? Jesus é bom. Eu já falei isso uma vez há muito tempo atrás, eu vou falar de novo. Jesus é tão bom que um dos reis que botou Israel na pior situação de prostituição espiritual foi Acabe casando com Jezabel. Botou Israel em uma bancarrota espiritual. Jogou Israel num estado caótico de compromisso com Deus. Foi Acabe. E a chuva parou mais de 3 anos por causa da profecia de Elias, com raiva dele e da idolatria dele e da esposa. Mas quando ele encontrou ele, e quando houve oração para que a chuva voltasse, antes da chuva cair, Deus estava irado com Acabe, mas Deus amava Acabe, porque Deus ama o pecador. Deus ama o pecador, ninguém pode tirar isso do coração de Deus. Mas Deus não aceita o pecado. O pecador dizer assim: eu sou de Deus, e vivendo na prática deliberada do pecado, porque pecar, todo mundo peca, que é falho. Agora, viver na prática deliberada é fazer hoje e já quero marcar a data de amanhã para fazer de novo, sem arrependimento, sem querer mudar, sem lutar contra a sua natureza. Isso aqui aborrece Deus. Mas Deus é tão bom que por causa daquele rei que tinha voltado chuva e etc, durante 3 anos ali em Israel, em 6 meses. Mas quando Deus disse assim, que o profeta orou, que mandou alguém lá olhar, que orou e tudo, e que a chuva ia vir, a primeira coisa que o profeta disse, Deus usando o profeta: corre e avisa Acabe, que Acabe está passando ali, avisa ele que ele corra, que assim o Senhor, que ele vá para casa, porque vem uma abundante chuva aí. E quando eu li essa passagem, eu disse: como Deus é bom. Bem que Deus podia dar um caldo nele, né? Deus podia dar um caldo nele, irmão. Feito o povo gosta de dizer, nordestino: corre que lá vem um pé d'água. Aí eu digo logo: então eu vou correr, vamos levar um chute aquático. Eu digo logo. Mas bem que Deus poderia dar um caldo nele, porque ele era a causa aí, o motivo da ira de Deus sobre a nação, levando o povo a idolatrar. Mas Deus é tão bom que mesmo ele sendo errado, ainda manda avisar assim: corre para todo gripar, porque Deus é bom. O homem é mau, mas Deus é bom. Corre para todo mundo levar um banho, como um pai que está preocupado com o filho. Olha, corre logo, vai chover, tu vai se molhar e pode adoecer. Corre logo, Acabe, corre logo, Acabe, porque Deus é assim. Paulo levantou-se e disse assim: se vocês, nas minhas palavras, se vocês tivessem me ouvido, varões, não estávamos com todo esse dano. Mas como Paulo não era pessimista, porque aqueles homens estavam 14 dias sem ver sol, nem dia, nem estrela, uma mensagem ainda de agosto no meio do negócio dele, capaz de todo mundo desesperar. E Paulo, movido pelo Espírito de Deus, diz assim: se vocês tivessem me ouvido, isso tinha acontecido. Mas eu quero dizer uma coisa a vocês: essa noite o anjo de Deus falou comigo. Tem esperança aqui nesse lugar. Dá uma agitação tremenda no Brasil, mas aqui no barco tem Jesus. Aqui na igreja tem glória de Deus, tem Espírito Santo. Guarda essa palavra. Foi a palavra do texto. A palavra que mais mexeu comigo não foi Euroquilão. A palavra que mais mexeu comigo foi essa. Quando Paulo disse assim: porque esta mesma noite o anjo de Deus, aí lá vem a palavra de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. Toca na pessoa do lado e vai: o segredo do milagre é isso aí, ó. Paulo falou de fora e de
sou? Falou de fora. Perdão, falou de dentro. De quem eu sou? Falou de dentro. E a quem eu sirvo? Falou das obras de fora. Diga para a pessoa do seu lado, é por dentro e por fora, para ser de Jesus. Por dentro e por fora. Por dentro e por fora. Porque alguém pode dizer, eu sou, mas não pode dizer, eu sirvo. Alguém que está aqui dentro pode até dizer assim, eu sou desse Deus, mas não pode dizer, eu sirvo. Porque as obras daquela pessoa provam que ela não serve ainda a Jesus. Pode acontecer isso aqui hoje? Pode ter alguém aqui dentro do auditório assim? Mas para ser de Deus tem que estar enquadrado nessas duas partes. O Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo. Falou comigo hoje à noite. O Euroquilão pode estar no Brasil, mas o Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo, de quem eu sou e a quem eu sirvo, de quem eu sou. Quando tiraram Daniel da cova, quando tiraram, olha o segredo da salvação aí, irmão. Quando tiraram Daniel da cova, o Espírito Santo mandou essa agora, quem tinha no céu. Quando tiraram o povo da cova, Daniel da cova, que tirou Daniel, o rei perguntou, falou com ele, Daniel disse assim, o Deus a quem eu sirvo, continuamente me livrou da boca. Eu sinto a presença do Espírito Santo dando livramento ao seu povo. Eu sinto a fúria do inimigo contra essa igreja, mas a glória de Deus soprando. Sinta a glória de Deus dando livramento à tua família. Sinta a glória de Deus soprando sobre o teu casamento nessa noite. De quem eu sou? Orando em secreto. A quem eu sirvo? Dando glória na rua. De quem eu sou? Jejuando sem ninguém saber. A quem eu sirvo? Evangelizando. Arabacanda, chora, cama, a cama toda pouco mais. Tem que me. Olha, se vocês tivessem me ouvido, não tinha acontecido esse dano com o navio. Mas nessa noite o anjo de Deus falou comigo, do Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo. Aleluia. Ele esteve comigo e ele me disse, sabe o que é no meio dessa tempestade? É crise, é guerra, é droga, é luta, é assassinato, é estupro. Ele me disse, Paulo, não temas. Eu estou aqui. Ele está aqui. Eu vou fazer uma pergunta que parece sem lógica, mas é retórica. Mas quem tem certeza que Jesus está aqui no nosso mundo? Jesus está aqui. Aleluia. Aleluia. Andará, cama, sola, cama, o anjo do Senhor me disse, sabe? E a tripulação sem comer, 14 dias. Não é que não tinha comida não, viu? Que eles vão jogar comida, depois você pode conferir em casa. Que tinha comida no navio, eles vão jogar fora depois a comida, por causa do peso. Que o negócio aqui ainda vai piorar. Deus fala com o homem e o homem fica vivo, disse Moisés. Mas o negócio aqui na história ainda ia piorar para Deus aparecer. Aleluia. 14 dias sem comer. E Paulo disse, é bom você comer. Não vai morrer ninguém não. O Deus de quem eu sou, quem eu sirvo, me disse, Paulo, não temas. Porque primeiro importa que você seja apresentado a César. Jeová queria que ele fosse até César. Você vai até lá falar o que eu quero. Para isso Deus levanta Paulo. Se César se converte ou não, não é parte de Paulo não, é do Espírito Santo. Enquanto o mundo pensa que nos humilha,
o nome de Jesus está sendo glorificado no céu através da vida da igreja. Aleluia. E o anjo disse para Paulo assim: importa que você seja apresentado a César, e dessas almas que está aí, tem quantas almas aí, Paulo? Com 1276. Dessas almas aí, estão aí contigo. Deus, o Senhor te deu todas para você cuidar, todas. Quer dizer que a tempestade é para abrir uma igreja nova. Aleluia, diga para a pessoa do seu lado: essa tempestade e o Euroaquilão não é para te destruir, é para chegar a salvação. 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 Um amigo meu de 34 anos falou comigo essa semana. Fazia coincidentemente 15 dias que eu não via ele. Ele chegou e disse: eu estava internado, varão. O que foi? 34 anos. Ele disse: eu tive um AVC. Isso aqui inchado o olho dele não está nem mexendo aqui. Ele é presbítero da igreja. Olha por ele, Leonardo. Isso o que, varão? Eu pensei logo em mim, que eu estou com 40. E que Jesus me guarda. Esse Euroaquilão. Eu disse: como é que é, varão? Vida estabilizada, carro bom, a esposa dele é uma bênção, os filhos do casal uma bênção, trabalho maravilhoso. Deu um Euroaquilão daquele. Disse o que, varão? Ele disse: esse meu olho não está nem mexendo, está voltando para um lugar que ficou bem grandão, sei lá, toda a isquemia cerebral. Eu estava explicando aquelas coisas que eu não quero saber nem na prática, nem na teoria. Aí tinha que ouvir. Eu disse: o que, varão? 34 anos de idade. E eu fiquei: meu Deus, ninguém sabe sua hora. Paulo disse: o anjo me disse que Deus me deu vocês. E esse rapaz falando comigo, eu citei ele por causa disso. Ele disse assim: mas tu acredita que eu fiquei esses 15 dias no hospital internado? Mas eu falava, você está falando ainda então. E eu ganhei 14 almas para Jesus. Acabou com a prancha aí. Eu tenho um problema na tua vida. Eu estou aqui na vida. Eu estando empregando, e eu filmei tudinho e registrei, varão. Essa tempestade não é para você morrer, é para Jesus salvar a alma. Aleluia. Deixa eu encerrar esse sermão. Eu conheci uma família, não se preocupe, não estou dizendo que você vai morrer, que Deus te dê muitos anos de vida. E a mim muito mais. Pelo menos é meu desejo. Os jovens se preocupam com um negócio desse, porque eu não posso viver mais que eles, né? Mas estou orando. Eu estou orando. Aleluia. Aleluia. É um trabalhar de Deus. É Deus que permite a gente entrar por algum caminho. Paulo disse: tenha um bom ânimo. Eu creio em Deus que há de acontecer assim como a mim foi dito. Mas quando chegou a 14ª noite, certinha no cálculo, uma onda que veio lá do mar Adriático, uma onda alta, começou a empurrar o barco para o barco virar. Só que o anjo do Senhor, quando falou com Paulo, disse assim: é necessário também, que Paulo diz aqui, eu estou pulando algumas partes, é necessário que esse navio muito grande, essa embarcação vá dar em uma pequena ilha. Até que ia parar numa ilha, o anjo do Senhor disse a Paulo: só não disse o nome da ilha. E tudo escuro. Paulo disse: vão comer, porque ninguém aqui vai morrer não. Paulo ainda falou: o navio não vai prestar mais não, mas as almas vão escapar tudinho, porque Jesus é Jesus. Eu acho que o dono do navio não gostou daquela mensagem, mas foi o que Deus mandou. E veio uma onda lá do mar Adriático, começou pá, 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 e o navio vai virar. Soltaram as 4 âncoras da polpa da parte de trás do barco. As 4 seguraram e a água só levava o navio para frente. Eles apelavam para que a proa do navio, a frente do navio, encaixasse e fincasse em algum monte de areia já perto de uma ilha, que eles sentiram que já tinha ilha por perto. Soltaram ali
uma âncora e mediram 20 braças. 20 braças é uma medida de 1,80 m, porque se mede do dedo médio, e não me reclame porque o dedo maior é chamado de médio, porque, vou dizer porque já, de braços abertos, de uma ponta a outra, 1,80 m, se chama uma braça na linguagem náutica. E é estranho, porque esse é o medinho, que é o mínimo, o anelar, o médio é o maior, o indicador e o polegar. Mas o médio aqui vem do grego. O médio aqui vem do grego. Tá certo? E não aponta para aquilo que é menor. Não aponta. Significa meio no grego. Meio. Por isso que ele é o dedo do meio. Ou não? Então é chamado de médio no grego, não é a língua portuguesa. Não fala de estatura, fala do meio. Médio é meio no grego. Quem entendeu, diga amém. Amém. E uma braça dá 1,80 m de um médio a outro. E ele mediu 20 braças, dá mais ou menos 36 metros de profundidade. E o medidor tocou em alguma coisa e ele pensaram, é areia ou rocha? Ele não estava nessa estabilidade, está tudo escuro, irmão. Se o barco se encosta numa rocha, com a força das ondas do mar Adriático, ia esmagar todo mundo. Tinha que parar em areia e pular logo, porque a água estava violenta. São 14 dias e eles já tinham comido. E depois, já tinham comido quando começou essas ondas. E o dono do navio disse, jogue a carga fora. E começaram a jogar a carga fora. Diz para o teu irmão, joga a carga fora. Jogue fora, irmão. Esse negócio de vir para o culto com essas cargas todas e segurar, entrega a Jesus. Ele disse, vinde a mim, todos vós, quem está cansado, sobrecarregado, eu vos aliviarei. Entrega a Jesus, entrega a Jesus. Joga a carga fora, aleluia. Vamos jogar trigo, azar um pouco, joga os utensílios fora também. Mesa, banco, cadeira. O negócio é aliviar o peso do barco. Pergunta a pessoa do teu lado, eu estou terminando a mensagem, mas pergunta ela assim, tu tem coragem? Diga de novo, tu tem coragem de jogar fora algumas coisas que tu usa? Só isso que eu quero que você receba aí. Já pensou na tempestade? Jesus dizendo para o jovem, jogue fora o celular. Você já pensou? Na tempestade, o anjo do Senhor disse às mulheres, joga fora a chapinha, irmão. É negócio para crente. Aleluia. Não, eu estou dando um exemplo para você entender. Joga tudo. Daqui a pouco jogaram mais 15 braças. Diminuiu de 36 metros de profundidade. Estamos com 27. Tem areia por aqui, tem ilha. E olharam do escuro, diz a Bíblia que não conseguiram ver direito, mas viram que era feito uma beira de mar. Disseram por ali. E os presos se desesperaram e disseram, vamos fugir pelo Batel, que Batel é um barco menor que o navio grande carrega para poder passar por um lugar estreito, entregar peixe e tal. E os presos começaram a querer fugir. E os soldados viraram para o centurião e disseram assim, vamos matar tudinho para ele escapar, porque pela lei romana, se escapasse, pagava vida por vida. Vamos matar todos. E diz a Bíblia que o centurião querendo poupar Paulo, que onde tem um crente, o resto é abençoado. A tua casa lá debaixo da glória, meu filho. Mas tem uma pessoa lá com um santinho desse tamanho que fica te contando bolinha. Não tem problema. O fogo do Espírito Santo queima. A glória faz a obra. Deixa Deus trabalhar. Aleluia. Aleluia. E o centurião querendo poupar Paulo disse, não vamos matar ninguém não. Paulo olhou e gritou assim, ei, eu entreguei aquela mensagem de Deus, que nenhuma das almas vão se perder, mas se eles pularem no mar, não poderei salvar-vos, porque a predestinação,
barco, cortaram as cordas, o barco caiu dentro do mar, a água destruiu tudinho, acabou-se. Ninguém podia sair mais dali agora, só se pulasse direto na água e se acabava. Aleluia. E agora? Nós vamos bater nos rochedos. Não, as âncoras estão segurando. Aleluia. 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 Eita. Correr para onde se o caminho é Jesus? É o mistério aí. Não tem barco de fuga. A salvação, a segurança, a paz, a tranquilidade, a vitória está nas mãos daquele que venceu a morte, o inferno, aquele que é digno do teu louvor, da tua adoração, da tua glória, da tua lágrima, do teu aleluia, da tua salva de palmas. Jesus Cristo, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aleluia. 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 O que a gente faz agora, Paulo? De repente, se você depois ler em casa bem devagarinho, que eu gosto de obedecer horário. E agora que eu estou obedecendo mais, que eu estou sem carro, eu vim de ônibus, eu saio de 3 da tarde para chegar aqui de 6 em ponto. Olha coisa boa. E eu vou ter que retornar, né, irmão, pra casa. Foi 3 horas certinho. Mas Jesus está no barco. No barco metrô, no barco ônibus. Mas Jesus está. Aí tem embora, dando glória. Aleluia. Quando estiverem em casa daqui a 1 hora comendo tapioca, lembrai-me de mim. Orai por mim. Deixa eu terminar esse sermão, irmão. Está tão gostoso que a vontade é fazer vigília. Amanhã é segunda-feira e Jesus já determinou vitória para você. Vitória. Vitória debaixo do nome poderoso de Jesus. Se você ler em casa, para terminar, faltam aqui poucos versículos para terminar esse sermão. Mas se você depois ler em casa essa história calmamente, você vai ver que o homem que dominava, o centurião, o homem que mandava em tudo era o centurião, com a ordem romana. E segundo o timoneiro, o dono do navio e que estava no leme, o capitão, eles perdem tudo que eles vão fazer. E aí, Paulo? Não queriam ouvir no começo, mas agora estavam ouvindo. Tem gente assim dentro do teu lar, perto de tu, não está querendo te ouvir, mas o verão aqui não vai passar assim. Aí da próxima vez, até para arrumar namorado, vai perguntar: e aí, mamãe, o que a senhora acha? Até para comprar missimi hoje, vai perguntar: compro de potinho ou de copão? Depois que o erro aqui não passa, pastor Cleiton, a obediência é ensinada, a glória de Deus aparece, a humildade brota, porque Deus tira da gente. Daqui a pouco, tudo que eles iriam fazer, eles paravam e perguntavam: e aí, Paulo, como é que é? A gente faz o que agora? Aí Paulo, movido pelo Espírito, disse assim: pode mandar levantar as âncoras, mas está segurando ainda aqui, levante, rapaz. Isso aí agora, deixa o navio ir para onde Deus quer. Se Jesus é o teu guia, não vai perecer nenhum dos 276. Todos vão estar certinho na mão de Deus. Confie no Senhor. Essa é a mensagem do Espírito Santo para a sua igreja nessa semana. Vai se bater na pedra, deixe ir. E água. E lá vai. Lá vai um barco, um lado, bate no outro. E quando chegou bem perto da praia, na escuridão, diz a Bíblia que o navio encaixou-se na areia assim, ficou preso. A proa ficou presa e não saía para canto nenhum. E a água de lado, pá, outro do lado, pá, pá. Só que a polpa começou a levar o vento aquilão ainda e as ondas do mar Adriático, pá. E começou, imagine um liquidificador começando a moer o fundo do navio. E os homens olhando, e de lá para cá o navio estava sendo comido. Capitão, é quando o centurião decide que o soldado não morra, que os prisioneiros não morram, e diz assim para eles: pula todo mundo na água. Os soldados vão a nado na frente, os prisioneiros, o resto se apegue aos pedaços de madeira que está boiando. Quando eu li essa passagem, o Espírito Santo me disse, porque eu
pensando nesse culto hoje. Sem demagogia, sem demagogia. Cuidado quando o Espírito Santo diz, valeu! Eu disse, está acordando agora. Deixa eu dormir mais um pouquinho, valeu! A igreja é coisa séria. A igreja não come pipoca, não. A igreja come palavra do céu. E o Espírito de Deus, entre aspas, me perturbou todo dia com essa história. E eu digo, Jesus, é muito complicada essa história. É aqui. E quando eu li, no momento que o centurião disse assim, pula todo mundo, os soldados vai, o Espírito de Deus pula também, se apega em pedaço de tábua que estiver boiando, porque a onda está destruindo aqui a popa do barco, está comendo tudo e vai comer o resto do barco. Pula todo mundo, se apega às tábuas. O Espírito Santo me disse, está vendo? Mesmo com o aquilão e com as ondas destruindo tudo, no meio da destruição, Jeová ainda deixa uma tábua para alguém boiar. Oh, Espírito Santo, abre o nosso coração da revelação. Vai se acabar tudo, lá não vai sobrar uma tábua. E com uma tábua você recomeça a sua vida. Recomeça. Olha como Jesus faz. Eu vou terminar, pastor, mas eu estou sentindo a presença dele aqui. Olha como Jesus faz. Está se acabando tudo. Está se destruindo um barco. Tem um monte de homem aqui para ser salvo. Como é que vai ser? Jesus vai fazer das tábuas destruídas uma boia para cada um. Uma boia. Enquanto as ondas estão pensando, o vento está pensando que está lhe acabando, está fazendo é boia para você sair boiando até a vitória. A vitória. Não perca a esperança. Tem providência na tempestade. Tem vitória de Deus nesse negócio. Diga pro seu irmão, nesse culto, tu pode não sair com a vitória, mas tu vai levar uma tábua. Se você acredita, levante a mão e fale mistério de aleluia. Bata palma de glória a Jesus. Levantado. Satanás está pensando que nesse início de semana tu vai afundar, mas já tu está me dando uma tábua nessa noite. E nessa tábua ele vai fazer coisa grande. Ele vai fazer. Recebe aí. Recebe glória de Deus. Aleluia. Olha para terminar aqui. Como termina o versículo 44. E os demais, uns em tábuas e outros em coisas do navio. E assim aconteceu que todos chegaram à terra a salvo. Você que não é evangélico, vem pegar sua tábua. E quem já é crente já pegou. Quem quer aceitar Jesus nessa noite? Eu quero chamar uma primeira vida para aceitar Jesus como seu Salvador. Faça o sinal com a sua mão, deixe o Espírito Santo lhe envolver. Obedeça a voz do Espírito de Deus. Venha para Jesus agora, venha. Quero orar por sua vida. Venha, receba graça, receba força, receba poder do Espírito Santo, coragem, intrepidez do justo. Levante-se e venha aceitar Jesus. Se tem alguém para Cristo nessa noite, eu vou passar o microfone para o nosso pastor, mas eu sei que você está aí e que o Espírito Santo está tocando no teu ser. Venha para Jesus agora. Irmão, pergunta essa pessoa carinhosamente, de pé, irmãos, se ela quer Cristo. Venha para Jesus. Venha aceitar Jesus agora. Venha agora. Venha para cá. Cadê a primeira vida que quer Cristo como seu Salvador? Receba a graça do Espírito Santo e venha aceitar Jesus.
entregar a sua vida para Jesus, confessá-lo como o seu único e suficiente Salvador. Alguém que está afastado, você deixou a casa do Senhor. Deus ainda está dando tempo, Ele é longânimo. Venha nessa noite para Jesus. Procura do teu lado, irmão, vê se tem alguém do teu lado. Deixa eu só perguntar aqui, fazer uma pergunta. Quantas pessoas estão no nosso meio que ainda não são evangélicas? Sem constrangimento, dá um sinal com a mão assim, levante sua mão. Queremos conhecer você. Alguém que está em nosso meio, que está afastado, um dia foi crente, um dia serviu a Jesus, mas aí perdeu a força, perdeu o ânimo. Tem alguém em nosso meio? Se tiver, nós queremos deixar esse momento para você. Ainda há tempo, sabe, irmãos? Nós já estamos vivendo o tempo final. A hora está chegando. Chegará um dia que você não encontrará mais igreja. Muitas pessoas vão procurar aonde estão os irmãos, onde está aquele povo. Não haverá mais cruzadas, porque Jesus vem buscar a igreja. Essa é uma grande verdade. Curva sua cabeça agora, vamos orar. Deus falou muito ao nosso coração nesta noite. O Deus a quem eu sirvo, o Deus de quem eu sou. Você serve a um Deus vivo, poderoso, maravilhoso. Confia nele. Deixa ele tomar conta de toda a sua vida. Seja obediente. A Bíblia diz que é melhor obedecer, né, do que sacrificar. Obedeça esse Deus. Fecha teus olhos. Faça a sua oração agora comigo, agradecendo a este Deus pela palavra que nos alimenta. Que essa palavra seja um alimento na sua vida. Guarda ela na tábua do teu coração. Ela evitará que você cairá em laços. E ela é livramento para a tua vida. Pai, nós estamos felizes. Nós te agradecemos porque o Senhor é o Deus da intervenção. Intervém agora, Jesus, em cada vida que aqui está. Vai soltando aqueles que estão amarrados, Senhor, nas correntes espirituais. Aqueles, ó Deus, que não conseguem confessá-lo como Salvador, o único e suficiente Salvador. Não conseguem entender, Senhor. Não conseguem compreender, Senhor. Entra na mente dessas pessoas nesta noite, que estão aqui dentro desta igreja hoje, e que elas possam sair daqui como nunca saíram uma vez, sabendo que precisa reconhecer que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é o único e suficiente Salvador, Senhor. Pai, toma as nossas vidas, nossas famílias, nossa casa em tuas mãos. Senhor, nós te agradecemos por este momento, Senhor, e pela tua santa e poderosa palavra. Queremos guardá-la no nosso coração, porque ela vai gerar vida, e vida com abundância. Aleluia, em nome de Jesus. Aleluia. Você que está em casa também, se quiser aceitar Jesus, levanta a mão e diga e confesse, porque a Bíblia diz que com a boca confessamos e com o coração cremos que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Confessando Ele como Salvador de sua vida, Ele também o confessará. Negando Ele, também Ele o negará. Essa é a grande verdade, e não tem mais, né, outro caminho e outra forma, somente essa, em nome de Jesus. Amados, podem sentar. Saudar a igreja na paz do Senhor, amém? Amém. Levante sua mão. Nós vamos agradecer a Deus agora por esse culto maravilhoso. Amém. E o amor de Deus, o nosso Pai amado, e a graça salvadora de Jesus Cristo, seu Filho bendito, e as doces divinas consolações do Espírito Santo de Deus, seja com toda a igreja do Senhor na face da terra, não só hoje, mas para todo sempre. E a igreja diga amém.